Bom, pessoal, bom dia. Espero que estejam todos me ouvindo. Vamos continuar essa segunda aula do nosso curso. Hoje, como eu falei, vou dar um passo atrás. Na aula passada nós mostramos como instalava, mostrei como instalava o Anaconda e o Júpiter, e depois como você começa a usar, como você entra nessa tela aqui, como você inicializa um novo caderno para você escrever e fazer código e executar código. E fizemos um mini problema simples, só para entender como que é o ciclo todo da coisa. Agora eu vou voltar um pouco atrás, supondo que vocês, ou pelo menos grande parte de vocês, não tem formação em computação ou ciências exatas, e vou abordar um pouco sobre as propriedades de como as coisas são tratadas no computador. Se alguma pessoa já tem bastante experiência nisso, tente prestar atenção aos detalhes, aproveitar o momento para rever detalhes. E para quem não, porque será novidade para um grande volume de pessoas que estão aqui interessadas em outros que são de outras áreas que só querem usar o Python como ferramenta. Mas nós vamos passar alguns detalhes disso. E aí, hoje e na próxima aula, vamos rever esses fundamentos e rever os fundamentos da linguagem Python. Essa aula seria um fundamento do que é programado, o que é variável, etc. E depois a linguagem Python. Então, eu gostaria de lembrar como que funciona, só um esquema rápido de como que as coisas funcionam no computador em geral. Então você tem a memória, eu vou fazer uma simplificação muito grosseira aqui, mas que é conceitualmente rica, tudo bem? Você tem a memória do computador, e que isso aqui é uma abstração para todos os tipos de memória que o computador tem. Bem, a memória que está junto do processador, a memória cache, a memória RAM, tudo isso junto com uma memória só. E aí você tem o processador, e como que eles funcionam. Então, na memória existem, eu vou representar como linhas, né? Cada linha da memória, em que cada uma dessas linhas tem uma palavra da memória, no sentido computação. Palavra é qualquer conjunto de dígitos, né? Que corresponde a um número. Então, aqui existe um código binário, 010101, que representa alguma coisa. A palavra característica de um processador ou de um computador é dada por um número que define a arquitetura toda. Por exemplo, é muito comum hoje em dia que essa palavra tenha largura de 64 bits, quer dizer, 54 zeros e uns representam uma palavra do processador típica, certo? Então, o que funciona o processador? O processador é uma máquina que faz alguns tipos de conta. Basicamente, ele lê da memória, certo? Lê da memória, ou seja, uma palavra da memória é carregada para dentro dele. Uma ou duas palavras da memória, certo? Ele escreve na memória. Então, o processador pode escrever em algum lugar da memória. Vou lá, o resultado, alguma coisa aqui, e faz operações simples. Quais são essas operações? Existem operações que eu vou chamar aqui de aritméticas e lógicas. Aritméticas e lógicas. E as operações de fluxo, ou de controle de fluxo. Certo? Além dessas operações de ler e escrever da memória. Estou separando aqui operações entre aqui, ler e escrever da memória e o resto. Então, o que é a operação? O que o processador faz? Ó, ele pode pegar uma palavra dessas inteira, os 64 bits, no caso da maioria dos computadores, ou 32, ou 16, dependendo do que você está falando, e puxar para o processador. Então, o processador tem um lugarzinho para guardar até 3 palavras, geralmente. E fazer contas com essas 3 palavras. Então, 2 palavrinhas, coloco aqui os 2 bits, e o terceiro palavrinha eu trago de volta para a memória. Quais são as operações que o processador faz? Ele pode somar esses 2 números e gravar nesse terceiro. Ele pode subtrair esses 2 números e gravar nesse terceiro. Né? Em alguns processadores numéricos, de placa gráfica, etc., ele pode fazer a multiplicação desses 2 processadores. Essas são as operações matemáticas que ele é capaz de fazer, aritméticas. Não existe divisão.
não existe circuito de divisão em processador. A divisão é feita usando um algoritmo, usando um programa já. Aqui nós estamos falando do nível da máquina. A divisão, por isso que a gente evita divisão, né? As coisas mais avançadas em divisão evitam divisão, e cálculos de computação gráfica, por exemplo, são redefinidos numa matemática paralela chamada geometria projetiva, em que a divisão não existe, justamente para agilizar as coisas. Mas nós precisamos fazer divisão, então isso vai ser feito no nível de software. Não que você precisa definir isso, mas que está é a linguagem que faz isso, é o Python, é o C, é o Java que define isso, o sistema operacional que define isso. Bom, além disso, tem as operações lógicas. Então, se eu tenho 0 aqui, você tem aquelas operações lógicas da lógica clássica. Então, como que é mesmo? Você tem as operações e, and, você tem a operação or, certo? Você tem a operação não, not, principalmente essas três, e todas as combinações dessas três. O que é and? Se você está combinando sempre de 2 em 2, você tem dois valores verdadeiros, vamos fazer aqui a atribuição de que 0 é falso e 1 é verdadeiro. Então, olha, falso e falso, o resultado é falso. Falso e verdadeiro, o resultado é falso. Verdadeiro e falso, o resultado é falso. Verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. A operação de e é aquela que só corresponde a um valor verdadeiro quando ambas as proposições são verdadeiras. O ou é aquele que você tem uma situação em que basta qualquer um deles ser verdadeiro para que a resposta seja verdadeira. E o não, que é a inversão, ele recebe só um valor e produz o contrário desse valor. Então, são operações lógicas também podem ser feitas. Então, quando você está lá no seu programa definindo, olha, eu quero se esse número for maior que zero ou se esse número for menor que zero, faça alguma coisa. Então, operações lógicas, e, ou e não. Isso aqui é lógica clássica, provavelmente vocês viram no colégio. E são essas também operações que o processador faz, né? Essas aritméticas e essas lógicas. Além disso, uma parte da memória, para simplificar, eu vou separar, desenhar no outro desenho, é memória também, tudo bem? E fisicamente, inclusive, está junto, mas eu vou desenhar separado para facilitar a minha explicação. É a memória de programa. Então, o que eu tenho a memória de programa? Ele também tem palavras, tudo bem? Também de 64 bits na maioria dos computadores modernos. E aqui o que tem também são números, lógico, porque a memória não pode conter qualquer outra coisa que não sejam números, tudo bem? O fato é que não sejam zeros e uns também, né? O fato é que aqui eu não vou interpretar esses números como sendo números para colocar aqui no processador e fazer essas operações aritméticas e lógicas. Eu vou identificar como definição de que operação deve ser feita. Então aqui tem um códigozinho 00101 que diz o seguinte, que me instrui que operação eu quero fazer agora. Que operação eu quero fazer agora. Então, simplificando um pouquinho, só para ver se, né? Então, você tem a memória de programa, bem, e você tem, por exemplo, a memória de dados, que são as informações. Como eu falei, fisicamente está tudo meio junto, mas eu estou tentando simplificar aqui no meio. Então, aqui no meio eu tenho um processador, certo? E eu vou separar. Quando eu olho na memória de programa, eu tenho o seguinte fato, de que cada linha aqui, ó, eu tenho 64 bits cada linha, eu tenho um monte de linhas. Né? Se eu pegar e somar todas as memórias, eu descubro inclusive o tamanho da memória, né? Ó, cada memória tem 60, cada linha da memória tem 64 bits, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, quantas linhas eu posso ter? Por exemplo, aquela memória, meu computador tem uma memória de 4 gigabytes. Isso aqui é 64 bits vezes o número de linhas da memória, que pode ser dito. Então, você pode até calcular, 4 gigabytes, 1 giga é quanto? Então, o quilo é 2 a décima, aí você tem 2 a 10 a 13, mais 1000 é o mega e 16 é o giga. Então, 4 vezes 2 é 16 é o giga, e aí dividido por 64, você tem o número de linhas da memória. Só para
situar onde estão essas coisas. Bom, então, eu estou só fazendo uma explicação bem superficial de como as coisas funcionam, mas é importante para quem nunca teve contato com o computador entender o que ele faz. Então, você tem aqui na memória de programa, como eu disse, os zeros e uns aqui, esses zeros e uns eles não serão entendidos como números, mas eu vou pegar um pedacinho desses zeros e uns e dizer, olha, aqui eu vou definir que a operação que é. É uma soma, é uma subtração, é uma multiplicação, é ler da memória ou escrever da memória. E depois os outros bits aqui são para especificar mais coisas, são para especificar que números que eu estou fazendo a conta. Então, primeiro os bits eu coloco que conta eu vou fazer e depois com que números eu vou fazer a conta. Assim como então, cada uma dessas linhas aqui é uma instrução. É uma instrução para o processador. Bem, e essa instrução, ó, punhado de linhas, punhado de bits, para dizer, eu quero fazer um código particular, por exemplo, o código 1 diz que é soma, o código 2 é subtração, o código 3 é multiplicação, o código 4 é fazer uma operação de AND, o código 5 é fazer uma operação de OR, o código 6 é fazer uma operação de NOT, e assim por diante. Depois, eu tenho o código 8, por exemplo, que é para fazer ler da memória, e o código 9, por exemplo, para escrever na memória. Então, eu posso passar aqui uma operação, alguns bits para dizer que operação que é, e outros bits para dizer onde vai estar, qual é o endereço. E essa é a noção de endereço. Você tem um espaço da memória, e onde que essa linha da memória está? Está na linha 1.022.000, está na linha 1.023.000. Isso aqui é o endereço da memória, certo? Então, você precisa de um certo conjunto de bits para contar o número da linha que eu estou lendo. Então, se eu tenho uma operação que me diz aqui, eu quero ler da memória um certo endereço, esse valor é lido e colocado aqui de volta no processador, para depois fazer a conta em algum lugar, para depois fazer a conta de uma outra operação. Então, cada instrução vai dizer isso. Uma instrução vai dizer para ler alguma coisa na memória, outra vai dizer para fazer uma conta, outra vai dizer para escrever de volta na memória. Essa sequência de operações para fazer uma tarefa em específica, quando estão junto da memória de programa, é o programa de computador, certo? Então, é só para lembrar para você que, basicamente, o computador é composto de processamento de memória. O processador, basicamente, faz essas coisas. Operações aritméticas, mais, menos e vezes. Operações lógicas, né? E, ou, e não, e combinações delas, lógico, certo? E a memória permite guardar informações contíguas uma do lado da outra. E o processador faz essas operações aritméticas, lógicas, ler da memória, escrever da memória. Mais nada, certo? Mais nada. Tudo mais que o computador faz é construído em cima desses elementos básicos, certo? Então, os dados da memória vão ser interpretados como os nossos tipos de variáveis do programa, certo? E as linhas que nós escrevemos para especificar o que nós devemos fazer vão ser são as instruções do programa. Bem? Só que, lógico, nós vamos fazer isso não com zeros e uns, mas com uma coisa muito mais avançada, que é uma linguagem, nesse caso, a linguagem Python. Nós vamos especificar esse conjunto de zeros e uns para explicar o que é e para dizer de onde se tira e se coloca os zeros e uns. Nós podemos simplificadamente dizer que o nome que nós damos à variável é um sinônimo para onde ela está, ou seja, para o endereço da sua linha. Ah, variável lá, variável B, certo? E o conteúdo e o valor que está dentro da variável é o número que está aqui gravado na memória. Tudo bem? E quando eu vou lá e escrevo uma operação, leia da memória e coloco na variável lá, é uma linha aqui. Quando eu vou lá e somo a variável A com a variável B, é outra linha aqui. Quando eu vou lá e digo se a variável lá é maior que zero, menor que zero, é outra linha aqui. Eu faço testes de operações lógicas. Então, repassamos o que é variável, o que é memória, o que é processamento e o que são as instruções. Tudo bem? Então, aí vamos para os tipos possíveis de variáveis. Tipos de variáveis. Então, vocês viram, a variável sempre vai ser, para o nosso caso simplificado, certo? Uma palavrinha de 64 bits. Sempre. Só que esses 64 bits, esses 64 zeros e uns, que são escritos como um número, né? Um número decimal para nós, 23, 24, 25, nós não vamos ler zeros e uns aqui, nós vamos ler números zeros e uns convertidos para números decimais. Elas podem ser vistos, mostrados aqui no computador de várias formas. Então, os tipos de variáveis que nós vamos usar são o número inteiro,
principalmente. O número em ponto flutuante, que é a nossa versão computacional do número decimal. Certo? E o texto, ou caractere, ou conjunto de caracteres. Bem? E basicamente é isso que nós vamos lidar. Depois, combinações dessas coisas vão nos permitir, quando você faz uma combinação dessas coisas, dessas variáveis, para ser escritas numa estrutura, numa sequência padrão e gravada na memória, aí é um arquivo. Tudo bem? Para gravar em algum lugar da memória, e essa memória pode ser memória fixa do computador, aquela que não muda, ou pode ser a memória RAM, que fica, mas essa é a ideia. Bom, o que é o inteiro? Bom, é uma linha da memória, é um punhado de 64 bits, certo? Só que nós vamos ler esses 64 bits como sendo um número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até vários milhões, ou então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até menos vários milhões. E o outro tipo de dado, que é o ponto flutuante, é para representar o nosso número decimal da matemática, o número que tem vírgula, né? Ou que tem ponto, que tem separador de casa decimal, que ele é fracionário, não necessariamente é inteiro. Qual que é a questão? Ele também tem de ficar nos 64 bits, um do ladinho do outro, 64 bits. Aí eu tenho de decidir a questão, mas onde que fica o ponto ou a vírgula, certo? Falta que isso é muito complicado de lidar em hardware, então o que o nosso sistema operacional faz é dizer o seguinte, olha, a vírgula fica aqui, como se ficticiamente tivesse um zero aqui por fora e aqui você tem o ponto. Aí você separa alguns bits ou algumas casas decimais para representar o expoente, certo? E essa parte aqui do meio é o que nós chamamos de mantissa. Todos esses nomes, para alguém está parecendo complicado, eu estou querendo substanciar algumas dificuldades que você vai ter quando você estiver fazendo conta com números na prática, com númerozinhos grandes, com números pequenos. E às vezes você vai ter algumas dificuldades e eu estou lhe dando substância teórica para você entender o que acontece e às vezes até lidar com o problema. E até vocês entenderem algumas explicações que eu dou. Então, o que significa isso aqui? Ah, se eu tenho, por exemplo, o número 1,2370, isso aqui na memória será representado 0,1237 e o número de zeros suficiente para encher esse espaço que eu chamei de mantissa. Esse 0, não precisa representar, já tá, quando eu estou com um ponto flutuante eu já suponho isso. E aí aqui eu coloco vezes 10 a menos 1. Por que 10 a menos 1? Ó, multiplicado por 10 a menos 1, ou seja, por 0,1, eu puxei a vírgula para cá. Então, no computador, você vai representar naquele espacinho de 64 bits essas informações e o expoente. Está implícito que é 0, e está implícito que é a potência de 10. Claro que eu sei que no computador é tudo potência de 2, certo? Mas para o nosso raciocínio é a mesma coisa, é só converter. Então, um número como 0,000373 no computador é 0,3713 mais os zeros necessários, vezes 10 a, olha, menos 1, menos 2, menos 3. Vezes 10 a menos 3. E aí é escrito isso aqui e isso aqui na memória, certo? Sempre escrito desse jeito. Então, ou, por exemplo, o número 1237,12. Isso aqui também terá de ser escrito nesse padrão. E aí o expoente da potência será positivo. 0,123712 vezes 10 a 1, 2, 3, 4. Vezes 10 a quarta. Certo? E será escrito na memória isto daqui e os bitzinhos para isso aqui. Mantissa e expoente. Então veja que todos os números serão escritos deste jeito. Para os números em ponto flutuante, para os números inteiros, a coisa é mais direta, é só converter para número binário e já está lá. Tudo bem? Agora, qual é a dificuldade prática para nós que isso cria, o ponto flutuante, né? Veja que o maior número que eu posso representar em ponto flutuante provavelmente é o número 0,9999 e 9 até o fim, vezes 10 elevado a 99 e o número de bits possível aqui. Certo? Esse é o maior número que eu posso representar em ponto flutuante. E o menor número
ele será 0,0000 até o finzinho, o último dígito 1, vezes 10 a menos 99. É um número opressivamente pequeno, certo? Ah, então eu posso fazer contas com quaisquer números nessa faixa. E aí, a minha precisão depende do número de casas decimais que eu tenho, que será, somando o número de bits para escrever isso, o número de bits para escrever isso, tem de dar 64 bits. E aí está limitada a minha precisão. Isso nós estamos falando no computador. Isso aqui para quem está fazendo conta em placa gráfica, né? Hoje em dia as placas gráficas usam mais que 64 bits, usam mais de 100 bits às vezes. 128, 200 e tantos bits. Mas nós estamos falando geralmente do processador. Bom, então eu posso fazer contas com quaisquer números nessa faixa? Mais ou menos. Mais ou menos. Existe uma questão aqui importante para a gente entender. Vamos lá. A questão é a seguinte, vamos para simplificar, supor que o nosso computador na memória é pequenininho, só para facilitar o desenho aqui e o raciocínio, mas você já imagina que poderia ser maior que é o tamanho real. Então, digamos uma máquina que na memória conseguisse guardar 4 casas decimais, na mantissa, e um expoente só. E aqui tem um expoente. Então, se eu tenho de guardar... No 64 bits quer dizer que vai ser um monte de casas decimais aqui, provavelmente umas 15 aqui, umas 3 aqui, dependendo, porque isso varia quando converte de binário para decimal. Mas, digamos que seja esse tamanho, pequenininho. Então, se eu quiser representar o número 9.432,2701, eu já perdi alguma precisão, entendeu? Já perdi, porque não cabe uma mantissa desse tamanho aqui. Não cabe, certo? Ele vai ficar 0,9432, já morreu. Esse daqui já morreu. Vezes 10, 1, 2, 3, 4, vezes 10 a quarta. Então, é isso aqui que vai ser armazenado lá. Tudo bem? Então, você tem esse problema. Então, digamos agora que eu vou somar 4.327,0 com 0,042. Bom, isso aqui convertido para o nosso ponto flutuante é 0,4327 vezes 10 a quarta. E isso aqui convertido para o nosso ponto flutuante é 0,4200 vezes 10 a menos 1. Certo? Então, isso aqui está escrito na memória, desse jeitinho. Isso aqui está escrito na memória, desse jeitinho. E se eu fizer operação com esses dois? Por exemplo, se eu tiver de somar esses dois números, subtrair, multiplicar, se eu tenho que fazer uma operação com esses dois números. E aí? Bom, o que acontece é o seguinte. Eu não posso somar essa casinha com essa casinha com essa casinha. Eu não posso. Eu posso fazer isso lá nos números inteiros, que a posição do bit é a posição que ele tem dentro do valor. Então eu tenho de andar com o ponto, eu tenho de flutuar o ponto, por isso o nome. Então, se eu tivesse... Ó, aqui eu vou ter um problema. Veja só uma situação que eu não teria problema. Por exemplo, 121, vou somar com 12. Certo? Eles estão representados em memória de jeitos diferentes. 121 é 0,1210, nessa maquinazinha que tem 4 e 1, né? Vezes 10 a terceira, e esse aqui é 0,12 vezes 10 ao quadrado. Posso somar os dois? Pode, mas aí eu tenho de flutuar o ponto, eu tenho de igualar o expoente aqui, colocando a vírgula no lugar certo, para que eu possa somar casinha por casinha, porque é assim que o processador soma, né? Um com um, um com um. Bom, então o que eu vou fazer? Qual o resultado disso? Para igualar, eu tenho de igualar pelo maior. Vezes 10 a terceira. Posso colocar o outro em 10 a terceira? Posso. O que eu faço? Eu empurro, coloco zeros. 0, 1, 2, 0 vezes 10 a terceira. Agora os dois expoentes estão iguais e o ponto flutuou, ele andou, certo? E agora a soma, o processador pode fazer a soma. Aqui é 10 a terceira, aqui é 0, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 1. 0,133 vezes 10 a terceira, ou seja, 133. Isso considerando ponto flutuante. Magnífico, sucesso.
O que aconteceu? Quando eu desloquei, quando eu flutuei o ponto de um deles para igualar os expoentes e fazer a operação necessária, seja ela soma, subtração, multiplicação, quando eu fiz quando eu empurrei a vírgula, eu acrescentei zeros e o número andou dentro do espaço da mantiça e ele ainda coube. O que acontece se eu tentar somar esses dois? 0,4327 vezes 10 à quarta, 0,420 vezes 10 a menos 1. Eu vou ter de empurrar esse aqui, ó, acrescentando zeros. Então, vai lá, 0,4, o menor deles, né? 0,000 e sumiu. Quando eu tento empurrar isso aqui para caber, eu coloquei tantos zeros que ele sumiu do espaço que havia na mantícia. Nesse caso, só 4, pequenininho, lógico. Num computador, processador real, esse espaço será muito maior, mas esse problema continua existindo. Então, o problema do ponto flutuante existe quando eu estou misturando números muito grandes com números muito pequenos. Então, apesar de a faixa de números representáveis vá de um número muito alto até um número muito pequeno, quando eu combino coisas que estão muito distantes e faço operações entre eles não estão bem escalados, o que acontece muitas vezes é de um número desaparecer dentro do outro, as minhas contas perderem o sentido, perderem a precisão e o significado numérico. Por causa, esse é o cuidado que se tem com o ponto flutuante. Isso acontece em algumas áreas aí, da física, ou processamento de sinais, às vezes acontece isso. É uma preocupação que às vezes a gente tem que ter. Às vezes, né? Então, estão aí só para lembrar. Programas bem feitos geralmente tomam cuidado com isso, mas na medida do possível, né? Tem um limite, porque é o limite. Então, a gente define uma coisa chamada precisão da máquina. Precisão da máquina. Eu poderia ter definido essa coisa de várias formas, mas a gente define precisão da máquina como sendo um número que eu somo com 1 e ele é maior do que 1. Como assim? Se eu somar qualquer coisa com 1, qualquer coisa positiva com 1, sempre dá maior que 1. Bom, no computador, nem sempre. Porque 1 é 0,100, e o tanto de zeros que couber vezes 10 a menos 1. Aí, digamos que eu tenha de somar 0,001, e aqui eu tenho um expoente 10 a menos 90, eu vou ter de andar tanto com esses zeros que ele vai desaparecer, e quando eu somar com 1, ele vai ser só 1. Vai ter desaparecido esse número na hora de flutuar o ponto. Então, o menor número que eu ainda consigo somar com 1, e ele continua sendo maior que 1, é o que eu chamo de precisão da máquina. Só para avaliar relativamente quanto que eu posso lidar com números discrepantes, só para avaliar. Porque, lógico, em cada caso, você não está sempre somando com 1, você está somando com números diferentes. Eu posso somar um número 10 a menos 90 com outro que é 10 a menos 80. Eu posso fazer operações com números que são muito pequenos, se forem muito pequenos entre si. Tudo bem? Bom, isso daí foi uma rápida passagem para a gente lembrar ou para a gente aprender mais ou menos como funciona o computador, o processador, a memória e como que essas coisas se relacionam entre si. Um outro tipo de informação importante é o texto, o caractere. E nada mais é do que mais uma linha da memória, tudo é assim, né? 64 bits com números que representam um número inteiro, que é um número inteiro na prática, mas que aqui na exibição do computador ou nas informações que nós vamos passar para ele, vai ser mapeado para os caracteres. Até não muito tempo atrás, se usava 1 byte para representar caracteres. 1 byte é o mesmo que 8 bits. Certo? 8 bits. Do 64 se usava só 8 bits, e aí isso me permitia representar um conjunto de 256 caracteres. O caractere A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, os dígitos, né? Como caracteres 1, 2, 3, o ponto de exclamação e assim por diante. Isso é bastante restritivo, se você pensar bem. Hoje em dia, quase sempre se usa um outro código. Esse código, a forma mais conhecida desse código era chamado ASCII, American Standard Code for Information Interchange, certo? Que é o mapa dos caracteres exibidos na tela
em bits mais usados no processador. Hoje em dia isso aqui é considerado meio obsoleto, embora você ainda vai encontrar algumas coisas escritas assim. Hoje em dia se usam 4 bytes para representar cada caractere. Gasta muito mais memória? Gasta. Nós não temos mais uma era de memória extremamente limitada. Né? 4 bytes, ou seja, 32 bits, ou seja, cada palavrinha da memória cabe em 2 caracteres. Geralmente se usa 32 bits para representar, e isso multiplica o número de possibilidades de caracteres. Esse código, existem vários também, o mais usado hoje em dia é o Unicode, e ele permite representar caracteres, todos os caracteres com códigos, um códigozinho para cada caractere, de todos os alfabetos que existem ou que já existiram na história, com registro. Certo? Então aí meio que resolve a questão restritiva. E aí então, no computador, alguns números vão ser interpretados como caracteres e exibidos desta forma, que é o que você vê aqui na telinha. Isso aqui são os caracteres. Né? Certo? Imagens na tela, talvez por alguma curiosidade de alguém, a tela do computador ou de vários outros tipos de dispositivos, ela é um conjunto de pontinhos com 3 cores. Né? Com 3 cores, tem um pontinho que tem as 3 cores, RGB, né? Vermelho, verde, azul, e uma porcentagem que a luzinha dessa cor vai brilhar. Uma porcentagem, geralmente 255, ou de 0 a 100, mas de 0 a 255, porque é 8 bits. E aí, conforme você acende essa luzinha, mais ou menos na tela do computador, isso daqui aparece para o nosso olho como uma cor, cada um dos bitzinhos, cada um dos pixels da tela. Então, um arquivo que contém uma imagem é nada mais do que uma grande matriz, uma grande tabela, que tem para cada pixel da imagem 3 numerozinhos. Quanto de vermelho, quanto de verde, quanto de azul, quanto de vermelho, quanto de verde, quanto de azul, quanto de vermelho, quanto de verde, quanto de azul, várias vezes. Isso é uma imagem. Um vídeo é uma sequência dessas coisas. Eu sei que a situação é um pouco mais complicada, porque é um pouco mais sofisticada, na verdade, porque na prática você pode resumir um pouco a imagem e quando você tem pixels parecidos ou iguais, você não armazena todos eles na memória. Mas simplificadamente é assim que funciona. Uma tabela bem grande e isso é uma imagem. E um vídeo, uma sequência de imagens. Um som, por exemplo, se ele for estéreo, ele representa por exemplo, nas caixas de som, que geralmente são duas, né? 2 caixas de som, você tem uma pressão sonora sendo feita aqui e uma pressão sonora sendo feita no outro. Essa pressão sonora, a combinação dessas duas, que ele produz o som. O que você faz é que estabelece que existe uma referência e cada uma dessas pressões sonoras é um valorzinho no tempo. Então, ao longo do tempo, você tem um númerozinho que é o som, um númerozinho, um númerozinho. Então, você tem um númerozinho também, numa certa faixa, positivo ou negativo, e é vários para cada segundo. Quantos por segundo? Aí você tem a frequência. Frequência. Por exemplo, 44 kHz. Quer dizer, 44 mil pontos em cada segundo. Em cada segundo tem 44 mil desses pontinhos indicando quanto que é a pressão sonora que tem de estar. Então, um arquivo de som nada mais é que um arquivo de números também, que são armazenados como ponto flutuante. Então, nós voltamos para a imagem, para som, para caractere, para tudo que aparece na tela, para tudo que você ouve, bits, né? Números em código binário armazenados lá na tabelinha que representa a memória. E a gente consegue fechar mais ou menos o ciclo das principais coisas que você vê no computador e usa para fins do que a gente consegue operar aqui. Você tem alguma pergunta até agora? Tem perguntas? Todo mundo entendendo bem? Foi muito fácil o que eu falei? Não? Então, vamos continuar. Então, qualquer dúvida, vocês perguntam. Bom, aqui dentro, se vocês já instalaram o Jupyter ou então abriram o Google Colab, como eu falei na aula passada, vocês já tiveram a vontade de ver isso daí, vocês já conseguem abrir aqui e acompanhar. Quando eu venho aqui e escrevo A igual a 3, quando eu venho aqui e escrevo A igual a 3, certo? Eu aperto Shift Enter. Você tem uma noção agora um pouco mais precisa do que isso significa. Significa que eu separei um espaço de 64 bits na memória
Coloquei o número 3 lá guardado e esse lugar, o endereço desse lugar é referenciado pela letra A aqui dentro do códigozinho que eu fiz, certo? E isso daqui, e o ato de fazer isso, né, é uma instrução do processador, de escrever uma coisa na memória. Quando eu venho aqui e escrevo B igual a 5, a mesma coisa aconteceu, né? Uma coisa análoga aconteceu, e se eu faço aqui C igual a mais B, o que eu estou fazendo é ler são várias operações. Uma é ler da memória o valor que está em A outra é ler da memória o valor que está em B, a outra é somar o valor que está em A, o valor que eu li da memória com outro valor que eu li da memória. Lembra, o processador geralmente tem 3 espacinhos para guardar as coisas. Obter o resultado da soma. E o resultado da soma é guardado no lugar C. 1, 2, 3, 4 coisas foram feitas no processador para essa linha. Tudo bem? Essa linha a gente entendeu o que aconteceu. Se eu fizer exatamente quase a mesma coisa, mas eu fizer um pontinho aqui, ó, e fizer tudo de novo, tudo que aconteceu no processador foi muito diferente. Muito diferente. Por quê? Porque agora, pelo menos nos padrões da linguagem Python, essas coisas não são mais números inteiros, elas são números em ponto flutuante. Em outros tempos, quer dizer, na verdade não em outros tempos, mas em outras linguagens, como por exemplo C, a distinção é clara quando você começa a programar. Você tem de, toda vez que você cria uma variável, você tem de dizer antes de usá-la. Essa variável é um número inteiro, essa variável é um número em ponto flutuante, você tem de dizer antes. Em Python, que é uma coisa comum em algumas linguagens modernas, eu não disse em lugar nenhum que A era um número em ponto flutuante, e eu não disse em lugar algum que B era um número inteiro. Nada disso foi dito. Tudo isso foi colocado implícito pela própria linguagem. Por isso que Python é uma linguagem que nós chamamos de alto nível. De alto nível porque ela decide muitas coisas automaticamente, o que é bom para a produtividade. Certo? Em geral, é por isso que nós usamos bastante. Para algumas coisas específicas, isso já não é tão bom, aí você apela para outras linguagens. Mas não é o nosso foco aqui. Nosso foco nós somos usuários para fins de uso científico da linguagem. Bom, então, quando eu venho aqui e executo, olha, o fato de ter um ponto, faz que a linguagem Python assuma que isso tem de ser um ponto flutuante, porque isso é um número que vai ser decimal, ainda que não tenha casas decimais ali, já está suposto. Então, isso foi armazenado no processador e na memória de um outro jeito, daquele jeito que eu mostrei. O B igual a 5, não, ele foi armazenado em ponto flutuante. Porém, quando eu venho aqui somos 2, é implícito de Python e de quase qualquer linguagem que eu consiga pensar, que se eu somar um número inteiro com um número de ponto flutuante, eu tenho de converter o inteiro para ponto flutuante. Ele tem de ser promovido, ele tem de passar para ser armazenado na memória de outro jeito, o jeito de ponto flutuante, né? Aquela questão de que tem um pontinho, tem um expoente, tem a mantissa, para fazer essa conta, para essa conta fazer sentido. Então aqui aconteceram várias outras coisas. A igual a 3 pontos foi armazenado A agora de um outro jeito. B foi armazenado como inteiro, mas quando eu fiz A mais B, o B foi convertido para ponto flutuante, o seu valor, não o que está em B. O B continua sendo o número inteiro. Mas para fazer a soma foi criada uma cópia de B e convertida a ponto flutuante. Aí agora eu posso fazer a soma e C é um valor em ponto flutuante, certo? Você pode até verificar que quando eu mando imprimir B, ó, Shift Enter B, é 5. Quando eu mando imprimir C, ó, tem um pontinho lá, certo? Enquanto que o B não é 5.0, C é 8.0. Bem, e existe um padrão de quantas casas decimais exibir conforme o que está armazenado lá. Tudo bem? Então, assim, muita coisa acontecendo em poucas linhas e, lógico, com o tempo você vai passando um pouco por cima disso, vai aprendendo a considerar isso como subjacente do seu raciocínio, mas é por aí que as coisas funcionam e é bom ter isso na cabeça. Bom, então, se eu apago aqui as células, Edit, Delete Cells, eu posso selecionar várias células, isso aqui são características do Jupyter, né? Edit, Delete Cells. Então, característica do Jupyter que eu posso apagar. Bom, outro tipo de dado é o texto, ou sequência de caracteres de texto, né? Um caractere de texto, eu venho aqui, ó, C igual a... Então, isso aqui é um caractere de texto, entre aspas, aqui para o padrão do Python, texto e caracteres de texto entre aspas. Eu poderia ter escrito uma sequência de caracteres. Está lá armazenado, certo? Um caractere e uma sequência de caracteres numa variável só. Isso aqui, em programação, a sequência de caracteres tem um apelido de string. Bem? Tem um apelido de string.
não é Sting, aquele cantor ferrão, certo? String, certo? Então, apelido. O sustenido aqui, hashtag, ele, se eu colocar na mesma linha, significa que eu pus um comentário, uma coisa que não será processada. Ele processou até aqui, isso aqui é só para lembrar. É pouco usado porque a gente pode colocar uma outra célula e escrever um texto, né? Bom, então, isso aqui dentro da memória, ó, isso aqui vai ocupar um espacinho na memória, isso aqui é um espacinho, o outro espacinho contíguo, um do ladinho do outro, um do ladinho do outro na memória, nas linhas da memória, certo? Então, num certo sentido, isso aí é um arranjo, uma coisa uma do lado da outra. Toda vez que você tem um tipo de dado e um outro igualzinho, quer dizer, igual não de valor, mas igual do mesmo tipo, um do lado do outro, por exemplo, um caractere do lado de outro, do lado de outro, do lado de outro, um número inteiro do lado de outro, do lado de outro, um ponto flutuante do lado de outro, contíguos na memória. E você referencia todos eles, ó, assim, por uma letrinha, uma variável, não uma letra, uma variável só, porque não precisa ser uma letra, né? SA aqui, por exemplo. Eu tenho um nome para essa coleção de caracteres, isso aqui é um vetor de caracteres. Um vetor de caracteres chama string, mas um vetor de outras coisas a gente costuma chamar de vetor mesmo. E aí nós referenciamos individualmente a cada um deles usando uma indexação, que em Python é em colchete. Então, SA entre colchetes 1 é o segundo elemento. Por que o segundo? Porque o primeiro é o elemento de número 0. Certo? Então, SA entre colchetes 0 é o primeiro. SA entre colchetes 1 é o segundo. SA entre colchetes 2 é o terceiro. E assim por diante. Certo? Esses nomes, eles são comuns das linguagens de programação, mas em Python, essa estrutura também pode ser feita de outras formas. Primeiro vamos explorar um pouquinho essa coisa da indexação. Ó. Eu posso indexar conjuntos, subconjuntos desse SA. Então, usando aqui o operador dois pontos. Então, eu posso, por exemplo, fazer 0, 2 pontos, 4. Isso em Python quer dizer, os elementos apontados por SA, os elementos indicados lá na memória por SA, do primeiro até um antes do quarto. Isso é um padrãozinho. Por que não do primeiro até o quarto? Não do 0 até o quarto? Isso é uma coisa escolhida pela linguagem Python para agilizar códigos que vão pegando de pedaço em pedaço, porque aí 4 fica sendo onde eu tenho de começar o próximo. Entendeu? É uma escolha de programação que agiliza algumas coisas. Então, na hora de fazer programas em que eu vou usar os dados de pouco em pouco. Então, ó, se eu aperto Shift Enter, olha lá, S04 são os elementos do 0 até o da terceira posição, ou seja, 4 elementos. Certo? 0, 1, 2 e 3. Então, se eu fizer SA de 2, 6 são os elementos da posição 2 até o da posição 1 antes do 6, até o da posição 5. Então, vamos lá, FSDF. Bem? Isso aí é bastante interessante que você tente exercitar. Senão agora, depois que se quiser assistir a gravação da aula, você também vai lá e exercita para ver se você entendeu o que está acontecendo. Então, se eu faço agora SA de 5, 2 pontos, 12, acho que você já entendeu. É um trechinho aqui. Isso daqui vale. Eu posso também usar o operador 2 pontos de forma implícita. Assim, SA 2.7. Isso aqui quer dizer do começo, ou seja, implicitamente 0. Até o 7, até um antes da posição 7, seja até o 6. Se eu faço implícito do outro lado, 3. Aí isso quer dizer implícito até o fim. O número do fim não dá claro, depende do tamanho, né? Então, ó, da posição 3 até o fim. Se eu fizer algo assim, ó, da posição 3 até menos 1, eu voltei 1 a partir do fim. Certo? Se eu faço da posição 1, 3 até, eu voltei 3 a partir do fim. Certo? E se eu faço de menos 1 no começo até 4, olha, aí não consigo voltar a partir do começo. Menos 3 até 4, por exemplo.
Eu não consigo voltar a partir do começo. Mas vocês entenderam como que... Isso aqui eles chamam slicing em Python, né? Slicing, de você fatiar a sequência de caracteres ou o conjunto de elementos de um vetor para você pegar um pedacinho. Isso é muito útil quando você está trabalhando com blocos de dados e você está fazendo algumas operações em blocos sobre eles. Bem? Alguma pergunta até aí? Nenhuma pergunta? Então, continuando. Essa configuração de colchetes, você usar colchete para acessar elementos ou variáveis que estão uma do ladinho da outra na memória, que estão contíguas, ela não é só para sequência de caracteres, como eu faço aqui. Mas ela se aplica em Python, na verdade, essa forma de indexar a qualquer coisa que você coloque no que a gente chama de lista. Então, lista é um conjunto de coisas que estão do lado do outro da memória também, mas a diferença entre lista e vetor, que não é um negócio que nós vamos usar agora, mas é que o vetor são todos os elementos são iguais, é tudo inteiro, ou tudo ponto flutuante, ou tudo caractere. Uma lista é um conjunto de elementos em que cada um pode ser uma coisa diferente do outro. Então, em Python, a lista é escrita entre colchetes separados por vírgula. Então, eu venho aqui e escrevo lista. Uma perguntinha aqui. Bem, então, esse aqui é um pouco tedioso, eu sei, mas é importante você ter um pouco de fluência com isso, entender exatamente o que é isso, porque a gente vai fazendo aqueles programas um pouquinho mais avançados, ou mesmo quando você estiver lendo um tutorial na internet para fazer alguma coisa que você sabe, não tem o que fazer, né? Você precisa saber os básicos, as coisas elementares, e toda linguagem que você for aprender vai ter alguma maracutaia, vai ter alguma burocracia desse tipo, certo? E nós estamos escolhendo Python porque é a linguagem aí que está com recursos que são quase que onipresentes para o nosso uso. Então, lista. Se eu faço aqui, ó, sequência de elementos separados por vírgula, e veja, são elementos de tipos diferentes. Né? Então, ó, tem vários elementos que são números inteiros, tem um elemento que é um ponto flutuante, tem um elemento que é um caractere e um elemento que é uma sequência de caracteres. E lembra que caractere, ou sequência de caracteres é entre aspas aqui no Python. Então, se eu fizer aqui, ó, lista, o elemento 3, tá lá, 6. Se eu fizer a lista do 6 até o fim, tá lá, ó, da posição 6 até o fim. Menos 4, 4.5, A.fg. Certo? Então, o que saiu aqui é uma outra lista, percebe que está entre colchetes, olha. É uma outra lista. Certo? Porque é uma sublista daquela que estava lá. Eu separei alguns deles, não um só. Certo? Não um só. Então, se eu pego agora e faço do começo até a quarta posição, novamente, 3, 4, 5 e 6, certo? É assim que nós lidamos com lista. E a lista pode ser qualquer coisa. Bom, outra coisa é que existem vários tipos de dados e todos eles vão ter todos os dados, os tipos de dados que têm esse comportamento, de um do ladinho do outro, eles têm essa propriedade de que ele pode ser indexado desse jeito. Okay? Então, nós vamos usar muito sequência de caracteres e sequência de números aqui. Só que dentro, nós vimos na primeira aula, né, nós fizemos rapidamente um exemplo com começo, meio e fim, desde o começo, porque nós queríamos mostrar como funcionava, mas nós principalmente vamos usar um tipo particular de coleção de caracteres, que é aquele do pacote NumPy. Né? Aí naquele do pacote NumPy, ele não é lista, ele não pode colocar qualquer número aqui no meio, vão ser sempre números ou todos inteiros ou todos em ponto flutuante, certo? Porque ele é feito para fazer cálculos, né? Ele é feito para fazer aplicações científicas. Bom, alguma pergunta até aí? Tranquilo? Tranquilo. Bom, se eu
Veja isso aqui, ó. Escrevo A3 entre aspas. Acho que já está claro para vocês que isso aqui não é o número 3, certo? Isso aqui não vale 3 na memória. Isso aqui é o código que representa o caractere 3, certo? Eu não posso, por exemplo, tentar fazer coisas. Se eu tentar fazer isso aqui, ó. É o número 3 com o caractere 3. Pô, isso aqui tem alguma coisa errada, né? Porque o caractere 3 é um caractere. Ele não faz sentido somar com um número. Até porque o significado do sinalzinho de soma é diferente para números e caracteres, e ele existe para os dois. Agora, se eu tenho uma string que eu tenho lá um número escrito de alguma forma e eu quero tratá-lo como número, eu tenho o comandinho str para converter para string e int para converter para número inteiro. Então, int da string 3, certo? Então, tentará converter a string, o caractere do número 3, para o valor 3. E aí eu posso somar com 3. E aí o resultado é 6, certo? E aí vale como uma string, ó, 3, 2, 3, né? Que são 3 caracteres. Agora eu converti o valor 3, 2, 3 para o número que é o número 323 e somei com 3. O sinalzinho de mais tem significado para sequências de caracteres para strings, que é o seguinte, olha. Se eu faço é a concatenação. É colocar uma do ladinho da outra e criar uma outra string, que é a junção de todas elas. Então, ASD mais AS é ASDAS, certo? Então, é uma string concatenada. Uma e a outra. Então, naquele outro problema, eu poderia, se eu tivesse aqui 323 mais str de 3, aí agora eu vou fazer o contrário do que eu fiz antes. Pegar o número 3 e converter para o caractere 3. E aí concatenar, porque agora é uma operação de soma de strings, que na verdade é uma concatenação. 3, 2, 3, 3, que é uma palavra. E ainda eu poderia fazer algo ainda mais louco, converter isso aqui para número. Olha lá. Isso agora é o número 3.233. Certo? Então, número 3.233. Continuando aqui. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu mostrei a existência de caracteres e sequências de caracteres. Eu mostrei que ela pode ser indexação, né, da sequência. E a indexação é de uma parte, né, um fracionamento, o slicing, fatiar, né, a sequência de caracteres. Eu mostro que existe aqui a lista em Python, que, na verdade, na linguagem Python só, sem considerar as aplicações técnicas e científicas, a lista é o tipo de dado padrão, certo? Pode conter elementos de vários tipos. Certo? E aqui eu mostro as relações entre números e strings de números. Certo? Né? Aqui, só que aqui não é código, eu vou colocar markdown. Aqui não é código. Alguma pergunta até aí? Não? Espero que estão todo mundo entendendo o que está acontecendo. As principais, eu estou passando por hoje pelos principais elementos de definição dos tipos de dados, dos tipos de variáveis que define a linguagem Python, para depois a gente entrar em começar a programar mesmo. Então, por exemplo, um nome de arquivo será escrito como uma string, uma sequência de caracteres, certo? Um conjunto de dados que você leu do arquivo provavelmente será lido como uma sequência de caracteres de números em ponto flutuante. Ou se for uma sequência de números que são todos inteiros sem vírgula, né, será escrito em ponto flutuante.
Uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, né? A notação decimal é comum da engenharia e das ciências exatas, mas se alguém é de fora, por exemplo, 1,34E3, você entende que isso aqui é 1340. E é o mesmo que potência de 10, vezes 10A. Então, isso aqui é vezes 10 a terceira. Se eu fizer menos 3, isso aqui é 0,00134, vezes 10 a menos 3. Tá bem? Só para quem não viu isso ainda. E aqui, esse formato de exibição é um formato que pode ser mudado, pode ser alterado na hora de exibir. Mas essas coisas são da representação interna de como que a variável é guardada. Bom, continuando aqui, se você entendeu agora, também você entendeu como que isso funciona dentro do processador, né? O que está acontecendo em cada uma dessas várias instruções que estão aqui, uma depois o outro, depois o outro. Esse aqui também, eu procurei aqui para fazer esse SA de 1 lá no processador, eu tive de observar quem é o SA, que é a primeira posição, quem é a posição 1, então eu somo 64 bits, se eu tivesse o SA 2, eu somo 64 bits vezes 2, para ir chegar na posição da memória que está, e aí eu consulto qual é o valor que está salvo lá. Esse é o D, que é o que está, porque eu atribuí aqui em cima. Tá bem? Então, isso aqui teve de acessar um monte de operações do processador, ó, uma para cada atribuição de memória de cada um dos caracteres, para cada uma das posições de memória. Só relembrando. Então, operadores lógicos agora, né? Perdão, antes dos operadores lógicos, um outro detalhe sobre as strings. Para obter as coisas, eu preciso reexecutar. Toda vez que eu mudo uma linha dessa daqui para surtir efeito, eu reexecuto. Aperto Shift Enter de novo, ele executa e agora isso aqui passa a valer na memória. Shift Enter. E aí, toda vez que eu reexecuto, ele atualiza o número aqui da última execução. Shift Enter. Mais uma coisa, isso não é redistribuído nos resultados. Então, se por exemplo, ó, aqui eu faço Shift Enter, ele me deu que 3, 4, 5, 6 é esse pedaço aqui da lista. Se eu venho aqui e mudo a lista, certo? E aperto Shift Enter, a lista mudou, mas esse cálculo aqui não foi refeito, então esse número não vai mudar, a menos que eu venha aqui e execute novamente. E aí vai mudar. Certo? Não é automático, você tem de executar somente as partes. Isso tem utilidade para quando você está testando pedaços de um programa que você está fazendo. Não é para, eu quero testar, mudar só esse pedaço, ver o que acontece aqui. Bem, aqui no Jupyter, né? Mas isso é do funcionamento do Jupyter, não da linguagem, é do jeito que o Jupyter organiza as execuções de código que ele coloca. Olhando. Outra operação que existe em string, além da soma para concatenar, é a multiplicação. Então, por exemplo, 3 vezes 4 é 12, óbvio. Mas a string 3 vezes 4 é a string 3 concatenada 4 vezes. Certo? Então, SD, certo? Vezes 4 é a string 4 concatenada 4 vezes. Né? Então, concatenação de strings. Um outro tipo de dado importante em Python é o tipo de dado booleano. É aquele que vale ou verdadeiro ou falso. Na memória, significa que ele ocupa só um bit. E aí a linguagem que se resolve para aproveitar a palavra do processador e armazenar, quando achar que convém, armazenar vários bits na mesma palavra. Mas existe o dado booleano. Então, um dado booleano, ele vale verdadeiro ou falso, que aqui é true. Certo? Opa! True com T maiúsculo. Então, D vale true. Né? E, por exemplo, E false. Então, esse é um valor lógico, que lá no processador, um valor lógico do tipo 0 ou 1, do tipo verdadeiro ou falso. Então, eu posso fazer operações lógicas com ele. Então, D de E é falso. Né? Quer dizer, D, que é verdadeiro, E falso, é falso. Agora, se eu fizer D or E, verdadeiro. Se eu fizer D E não E, not E, coloquei entre parênteses para que seja feita para garantir que seja feita essa operação lógica primeiro, aí é true, porque eu fiz verdadeiro e não falso, que é verdadeiro. Certo?
Operações lógicas importantes. E isso é um tipo de dado. Então, enquanto que D é um tipo de dado. Mas eu poderia ter isso como resultado de operações lógicas. Verdadeiro e falso é resultado, às vezes, de operações lógicas. Então, por exemplo, A é igual a 45 e B é igual a 23 e C é igual a menos 12, certo? Eu posso comparar A e usar os seguintes sinais, o sinal de maior, o sinal de menor, o sinal de igual, certo? Vou até colocar aqui. Então, operações lógicas agora. Então, se eu coloco aqui, ó, o sinal pode ser o sinal de maior, o sinal de menor, o sinal de maior que igual, o sinal de menor que igual, o sinal igual igual e o sinal diferente. Certo? Esse daqui significa, eu vou testar se uma coisa é maior do que outra, e isso aqui dá um resultado. Assim como o operador de mais dá um resultado, que é a soma de dois números, isso aqui dá um resultado que é verdadeiro se o número da esquerda for maior que o da direita, e falso se não for. A mesma coisa para o menor, para o maior que igual. E esse aqui é para testar se dois números são iguais. Então, muito cuidado com essa confusão aqui. Ó. Quando você vem e escreve igual, aqui, é toda aquela parafernália do processador que nós chamamos de atribuição. É pegar esse valor e colocar no lugar da memória que eu apelidei de E. Então, isso é atribuição. Então, agora, isso daqui é teste. Ele dá verdadeiro se os dois números à esquerda e à direita são iguais, ou os dois valores, ou as duas entidades são iguais, qualquer coisa que seja, e dá falso, se for o caso contrário. Então, se eu venho aqui e faço A maior que B, ó, isso aqui é verdadeiro porque 45 é maior que 23. B menor que C. Isso aqui é falso porque 23 é maior que menos 12 e não menor, como está dizendo ali. A igual a igual, B. É falso porque esses números não são iguais. Certo? E A diferente de B é verdadeiro, porque A não é igual a B, é diferente. Certo? Esse exclamação igual é diferente. Tudo bem? Então, são operadores lógicos importantes. O tempo todo você está usando isso daí nos seus programinhas. Ah, se um número é maior que o outro, faça isso. Se o número é maior que zero, faça aquilo. Então, C menor que zero, isso é verdadeiro. C é menor que zero. C é menor que ou igual a zero, Shift Enter, é também. Ele é menor que, então também é menor que igual inclui ser menor. Tudo bem? Então, essas foram as principais operações lógicas. Até aí. E lembra que uma operação lógica, ela resulta. Isso aqui, ela tem um resultado. Esse resultado é verdadeiro. Então, eu posso, inclusive, atribuir esse resultado para alguma coisa. Ó, D igual a A maior que B. Olha lá. A é um número, B é um número. O resultado do teste, se A é maior que B, é um valor booleano, é um valor lógico. Então, D vale um valor lógico, que nesse caso é verdadeiro. Bem? E assim por diante. Tudo bem? Então, vamos fazer aquele exemplinho clássico aqui. E já apresentar a primeira estrutura de controle de fluxo, né, para a aula de hoje. Para a gente continuar na próxima aula fazendo alguns programinhas simples, já entendendo programação simples. Então, vamos pegar aqui e eu vou mostrar para vocês a primeira estrutura de controle de fluxo agora. Eu posso mostrar. Controle do fluxo do programa. Usando isso daqui. If, elif e else. Então, aqui eu já vou apresentar duas coisas simultâneas. Importantes que existem em todas as linguagens e tem as características particulares do Python. Então, você está lá fazendo seus códigos. E é óbvio que existe um trechozinho que você quer executar em alguns casos e não em outros. Ou um trecho que é alternativo. Se uma coisa estiver acontecendo, eu faço uma coisa. Se outra coisa estiver acontecendo, eu faço outra coisa. Então, isso é controlar que parte do código vai ser executado de vez em quando ou não. Lá no mapinha que eu fiz, no desenho que eu fiz, na memória de programa, isso significa o processador ser capaz de pular umas instruções para frente ou para trás.
na sequência quando eu executo uma instrução, depois a outra, depois a outra. Significa pular lá naquele desenho. Então eu vou executar, estou executando uma sequência, pulo, ou então volto e executo. Isso é controlar o fluxo do programa, a sequência da execução das instruções. E o controle de fluxo aqui é feito, o primeiro mais simples, usando essa estrutura. If, elif, else aqui dentro do Python. Então ele funciona assim. If, que é se, né, a condição, e aqui eu tenho de passar uma condição lógica. Uma condição lógica. Alguma coisa que resulte verdadeiro ou falso. Certo? Uma condição lógica. Então não precisa ser parênteses, então aqui vai ter uma condição. Aí eu coloco 2 pontos. 2 pontos. Que quer dizer agora que eu vou colocar na linha de baixo o que é que eu quero executar. Código a executar se verdadeiro. Certo? E aqui esse código vai ser executado. Eu volto, acabou. Então, como que eu digo? O código que eu sei que eu tenho de executar é esse que está depois de 2 pontos e que tem essa coisa mágica aqui, ó, a tabulação. Você pode apertar um espaço, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços, ou um tab, etc. O importante é que você mantenha sempre o mesmo padrão, certo? E essa tabulação é importantíssima. Outras linguagens não têm essa característica. Outras linguagens você marca aqui, abre chave, abre parênteses, fecha parênteses. Python minimiza o uso desses símbolos e coloca aqui. Você não precisa colocar nada para dizer o que vai executar. Você só precisa colocar com a tabulação correta. Então, se eu começo a escrever outro código aqui, ó, código a mais. Eu já vou dar um exemplo. Esse código aqui já será executado, independente do valor da condição. Então, se condição for verdadeiro, eu executo esse código. E aí, se não for, não executa esse código, esse executado. E já pula por debaixo. Agora, se eu simplesmente faço isso aqui, ó, pronto. Isso aqui agora está dentro do escopo do if. Está dentro do contexto de execução que só vai ser executado quando condição for verdadeira. Certo? É isso que dá. Então, aí eu continuo aqui, ó. Pronto, isso aqui já não está mais dentro do if. Entendeu? Posso pular a linha, posso não pular a linha, tanto faz. Desde que a tabulação esteja de acordo. Bem? Então, eu vou dar um exemplo. Esse aqui não deu certo porque é código, não é código, né? Eu coloquei variáveis aleatórias. Vamos dar um exemplo. Encontrar, uma coisa típica do colégio, né? Só para a gente lembrar, antes de nós fazermos problemas mais complicados, antes de nós executarmos a ciência mais complicada, exemplo do colégio. Encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Às vezes as raízes são complexas, e aí, dependendo do interesse do problema, você vai dizer que as raízes são complexas e dar os valores, e dependendo do problema, não faz sentido raiz complexa. E aí você não quer informar, bem? É lógico que em Python existem funções para fazer todas essas coisas imagináveis matematicamente. Lógico que tem uma funçãozinha pronta que calcula as raízes de qualquer polinômio, nós vamos ver aí na aula disso, mas eu quero usar isso aqui como exemplo de programação. Então vamos lá. Digamos que eu tenha um polinômio. O que é um polinômio? Eu quero achar as raízes de um polinômio de segundo grau. Então, polinômio de segundo grau. Certo? E aí ele é do tipo A, x mais b, x mais c igual a zero. Certo? Encontrar as raízes. Quando forem reais. Olha lá. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Encontrar as raízes quando forem reais. Então, digamos que alguém aqui vira e passou quem é o A, quem é o B, quem é o C. Bem? Então alguém vem aqui e diz A igual a um número, B igual a outro número e C igual a outro número. Está aqui informado os números. Como é que se encontra as raízes mesmo? Você usa a fórmula de Bhaskara. Quem que é o delta? E aí, se o delta for positivo ou zero, você tem raízes reais. Se o delta for negativo, você não tem raízes reais. Lembra disso? Então, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado, b vezes b, menos 4 vezes a vezes c. Calculei o delta. Agora eu quero testar. Esse número, que é o b vezes ele mesmo, menos 4 vezes a vezes c, esse número vai na forma se ele for positivo ou igual a zero. Então, if delta maior que ou igual a zero, isso aqui vai dar verdadeiro quando
quando o delta é positivo ou nulo, e portanto as raízes são reais iguais, quer dizer, são reais. Então, eu vou ler e posso escrever as raízes, né? R1 é igual. A primeira raiz é menos, vou colocar entre parênteses, né? Menos B mais a raiz de delta, só que eu não sei fazer a raiz de delta. Eu vou usar a primeira funçãozinha matemática aqui, ó. Eu vou chegar aqui, inserir, e vou import. Eu poderia fazer import math, certo? De funçõezinhas matemáticas. Ou from math import a funçãozinha que eu quero. É assim que funciona todas as vezes se eu quero usar só uma função, certo? Importei somente do pacote de funções matemáticas básicas, somente SQRT. Tem o pacote NumPy também, né? Que também tem uma função SQRT dentro dele, só que o pacotezinho math é um pacotezinho que tem só as funções básicas, seno, cosseno, tangente, seno, cosseno, tangente, raiz quadrada, essa potência, essas coisas. E o pacote NumPy é um pacote gigantesco que tem um monte de coisas que é o nosso principal foco de uso. Os dois têm uma funçãozinha de raiz quadrada. Então eu venho aqui, ó, 1 mais a raiz quadrada de delta. E é isso aqui tudo dividido, entre parênteses, 2 vezes A. Certo? E a outra raiz é a mesma coisa, só que com o sinal de menos aqui. R2. Tudo bem? Então lembra com a fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Uma para o mais, outra para o menos. Eu vou mandar imprimir, tudo bem? Print. Aí eu vou colocar aqui, ó. Lembra que nós usamos as raízes são... Aí eu venho aqui e coloco R1 e coloco R2. Vou até colocar um pontinho final. Certo? Agora, se é isso, se o delta é maior que ou igual a zero, é uma coisa. Eu vou até colocar outra situação. Vou dividir em 3 situações. Porque a outra situação agora seria else. Else é a palavrinha que eu uso para o código a ser executado quando isso aqui for falso. Então, ó, se eu paro por aqui, acabou. Ele, a partir desses 3 números, ele dá a resposta. Se eu venho aqui e troco os 3 números de um jeito que não dá raiz real, ele não fez nada. Então, esse é assim que se usa o if, do jeito mais básico. Se for verdadeiro, faz aquilo ali. Se não for, não faz coisa alguma. Certo? Óbvio que se eu colocar aqui, ó, fim do programa, né? Só executou o fim do programa, porque deu falso. Agora eu vou considerar as condições. Ó, else é aquilo que vai ser executado. Lembra que ele tem que estar alinhado com o if. E aqui tem 2 pontos. E aqui vai ser o código alternativo. O código a ser executado quando aquilo ali deu falso. Então eu vou colocar não há raízes reais. Tudo bem? Agora, ó, se eu mando executar novamente, ó, Shift Enter, Shift Enter, Shift Enter, não há raízes reais, fim do programa. Como funciona? Se isso aqui for verdadeiro, executo esse código. Se for falso, executo esse código. Note a tabulação indicando que isso aqui está dentro do escopo do else. Note a tabulação indicando que isso aqui está dentro do escopo do if. E print, note a tabulação indicando que está fora de tudo. É executado depois, independente de qualquer teste. Certo? Posso acrescentar ainda uma cláusula, porque eu quero dar uma mensagenzinha diferente quando elas são iguais. Então, ó, quando é maior que zero é uma coisa, eu vou colocar mais uma cláusula aqui. Uma cláusula intermediária de mais um teste, eu uso elif. Elif é uma abreviatura de else if. 2 pontos, 2 pontos não. Aí eu coloco a outra cláusula que eu quero testar. Delta igual zero. Dela não. Delta. Certo? Então, ó, aqui tem um código para ser executado quando der maior que zero. Aqui tem um código para ser executado quando for somente igual a zero, e um código para ser executado quando nada disso acontecer. E aqui eu vou imprimir uma coisa diferente. Print.
raízes são iguais a... E aí eu venho aqui e coloco que é só o R1. Vou colocar até dois pontos no final da história. Certo? Então, ó. Executo, não há raízes reais. Se eu coloco coeficientes dessa polinômio, ax² mais bx mais 6 igual a zero. Se eu coloco coeficientes em que isso aqui dá real, aparecem as raízes reais, olha lá. Bem? Aparecem as raízes reais. E se eu coloco agora coeficientes em que elas vão dar iguais, por exemplo... Opa, essas não vão dar iguais. Qual coeficiente que elas vão dar iguais mesmo? Vamos testar uma aqui. A mais 2 ao quadrado dá x mais 2 ao quadrado, x² mais 4. 4, isso. Pronto. Olha lá, as raízes são iguais a esse valor aqui. Ó. Tudo bem? Então, ó, vocês testaram a primeira estrutura de controle de fluxo, né, e usaram na forma completa. O elif, o if é uma vez só, uma condição para testar. O else é uma condição só, é a alternativa. Mas o elif pode ter um número grande, acho que até mais de 200. Elif, elif, elif. Então você pode colocar uma sequência de testes para um deles ser verdadeiro. E aí o else é quando todos forem falsos. Tudo bem? Você pode fazer uma sequência assim. Então o que nós fizemos hoje? Nós fizemos uma rápida memória ou uma rápida introdução a o que é o processador, como funciona o conjunto processador-memória para lidar com dados, ler dados, escrever dados, fazer as operações aritméticas e lógicas básicas. É assim que funciona todo o computador do mundo, inclusive o seu celular, que hoje em dia quase todo celular é computador. Tem sistema operacional, tem todo esse esquema. E aí, como que isso se representa na forma de variáveis? Olha, as variáveis, as principais tipos, inteiro, ponto flutuante, caractere, que são os principais que nós vamos usar aqui, elas são representadas de forma binária. Uma cautela necessária para se lembrar disso é que quando você representa número decimal, número em ponto flutuante, você tem essa questão de que o ponto flutua, de que o expoente precisa trocar, então misturar números muito grandes com muito pequenos é algo para ser feito com cuidado. Depois, como que isso se opera aqui dentro do Python? Nós começamos falando, então, quais são os tipos de variável em Python? Como que elas são declaradas? Como que elas são operadas? Então, aqui, ó, caractere, sequência de caracteres, como se indexa a sequência de caracteres, o que são as listas em Python, como que elas são indexadas as listas, qual é a diferença, string de número e número, só para enfatizar que isso é representado na memória de forma diferente, né? A notação de engenharia ou científica, concatenação de strings, nós introduzimos o valor lógico e os operadores lógicos para fazer as contas. E, usando essas coisas, a primeira estrutura de controle de fluxo, o if, ou if-else, para você controlar a sequência do programa. Se isso acontece, faz isso, se não, faz outra coisa. Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta? Então, era isso mais ou menos isso que eu tinha para falar por hoje.